Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro da nossa legislação penal especial. Estamos falando sobre o pacote anticrime, Lei 13.694 de 2019, e dando essa sequência nessa nossa etapa final, né? Estamos já na etapa final do pacote. Nós temos agora uma outra alteração que a lei anticrime gerou. Dessa vez na Lei 12.694 de 2012. Que lei é essa? Só clicar nela, aparece para nós aqui, né? É uma lei que dispõe sobre processo e julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição, ou seja, mais de um juiz para julgar crimes de organizações criminosas. Logo, ele altera o Código Penal, altera o CPP, altera o Código de Trânsito e o Estatuto do Desarmamento, certo? É uma lei que altera essas leis aqui e o pacote anticrime mexeu nela também, trouxe novidades nela, certo? Vamos ver que novidades são essas? Artigo 1º-A. Falam sobre os tribunais de segunda instância. Tribunais de segunda instância. Os tribunais de justiça, no âmbito dos estados, e os tribunais regionais federais, por região federal, né? Claro. Poderão, olha a palavrinha mágica, instalar nas comarcas, certo? Nas comarcas sede de circunscrição, aí, quando fala em comarca, é TJ, o TJ, o Tribunal de Justiça, tem suas comarcas, certo? Ou seção judiciária, e aí estamos falando dos TRFs, mediante resolução, varas criminais colegiadas, ou seja, vai ter mais de um juiz, ok? Geralmente, na nossa legislação, colegiado tem no mínimo 3 magistrados de carreira. Nos tribunais, eles são de segunda instância. Mas, por exemplo, no GCRIM são 3 juízes de primeira instância. Mas são varas colegiadas criminais com competência para o processo e julgamento. Do quê? Crimes de pertinência a organizações criminosas, armadas ou que tenham armas à disposição. É óbvio, né, meus amiguinhos? É evidente, pessoal, certo? É claro e evidente que o objetivo é tirar o foco dos criminosos em um julgador. Por isso o colegiado, a importância do colegiado. O pacote anticrime acertou nesse aspecto, nessa situação. 2. Do crime do artigo 288-A do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. O que é esse crime? O que é o crime de associação criminosa? É quando 3, certo? 3 ou mais pessoas se associam com o fim, com o objetivo de praticar crimes. Talvez eles nem pratiquem os crimes, mas só o fato deles estarem associados com essa finalidade já é crime. É crime contra a paz pública. E dependendo dessa associação criminosa, ela pode ser bem perigosa também, por isso esse colegiado também previsto aqui. Das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo. O que são as infrações conexas? São os eventuais resultados dessa organização criminosa ou da associação criminosa. Então, por exemplo, nós temos uma organização criminosa especializada em homicídios. Essas pessoas vão responder pelos homicídios que praticaram
e pelo crime de organização criminosa. O crime de organização criminosa é o principal. Os homicídios são os conexos. Aliás, desculpem, o homicídio aqui é o principal, porque puxa a competência para o tribunal do júri, e as organizações criminosas, elas vêm, certo? Elas vêm junto à organização criminosa, porque a Constituição assim determina, julgar os conexos também. Parágrafo 1º, temos também uma alteração. Parágrafo 1º. Falam das varas criminais. As varas criminais colegiadas, ou seja, a pluralidade de julgadores, terão, norma impositiva, terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação. Investigação, fase do inquérito. Ação penal, fase do processo e da execução da pena, se o sujeito vier a ser condenado. Inclusive a transferência do preso para o estabelecimento prisional de segurança máxima ou para o RDD, certo? Ou seja, essas varas criminais, elas puxam toda a competência para essas apreciações. Isso é muito importante cuidar. Então, amigos, a questão da segurança máxima, por exemplo, que muitas vezes o juiz da execução pode atribuir, aqui é essa vara colegiada. Parágrafo 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, o que isso quer dizer? Distribuição é uma forma de fixar competência jurisdicional. É protocolado no fórum uma denúncia do MP. Lá é feito um sorteio para saber em qual vara criminal vai cair aquele processo, certo? Então, de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput deste artigo. Olha só, olha que interessante agora o que vem. Ao receber, segundo as regras de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto esses crimes que a gente viu, o juiz, e quando fala juiz aqui então é o juiz singular, aí nós temos um problema, né? Porque nós estamos falando de um colegiado de juízes, o juiz deverá, é obrigação dele, declinar da competência, dizer, eu não posso julgar esse caso. É isso que ele faz, ele declina a competência, ele diz, eu não posso julgar. E remeter os autos em qualquer fase em que se encontrem à vara criminal colegiada, que é a competente de sua circunscrição ou seção judiciária. Viram que interessante isso? Certo? Percebe o juiz, opa, isso aqui é a organização criminosa dentro dos requisitos, né, que não cabe a mim. Ele então remete para a vara criminal colegiada. Parágrafo 3º. Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º deste artigo, a vara criminal colegiada terá competência para todos os atos processuais, agora cuidado, posteriores, ex nunc, incluindo os da fase de execução. Ex nunc é o que, meus amiguinhos? Para frente. Dali para frente. Não é preciso refazer os atos processuais anteriores. É simples, única e simplesmente dali para frente. Certo? Então, por isso que diz, incluindo os da fase de execução. Aqui está. Certinho? Todo mundo pegou? Show de bola.
Dando sequência. Artigo 14. O artigo 14, amigos, mostra que o pacote anticrime, ele fez uma outra alteração. Ele alterou também uma outra lei. E é uma lei bem conhecida, que é a Lei 12.850 de 2013. Lei bastante conhecida, certo? Que é a Lei de Organização Criminosa. Vamos conferir? Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Altera o Código Penal, revoga a 9.034, que era a lei do crime organizado anterior, e dá outras providências. Legal, legal. Vamos ver quais foram as alterações, então, né? Foi incluído um parágrafo 8º no artigo 2º dessa lei. Um parágrafo 8º. Na verdade, só teve 2 alterações na lei de organização criminosa. Vamos a elas, né? Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Por quê, pessoal? Vou explicar o motivo. Tá? Primeiro, se fala ali estabelecimento penal de segurança, significa que eles começam a cumprir pena em qual regime? No regime fechado, ok? O Código Penal, ele prevê o cumprimento da pena de regime fechado em penitenciária, tá? Em penitenciária. Penitenciária é o estabelecimento penal onde presos em regime fechado cumprem pena. Só que o Código Penal, ele traz penitenciária de alta segurança e penitenciária de média segurança. Por isso que o pacote anticrime, desculpem, fez uma alteração, incluindo esse parágrafo 8º. É por esse motivo. Simplesmente por esse motivo. Porque essas pessoas, nesses casos, por serem mais graves, certo? Por serem mais graves, meus amigos, a segurança tem que ser máxima. Ok? As organizações criminosas, nós temos as mais conhecidas, vocês sabem quais são. Então, por isso, aqui vai vir uma questão dizendo que pode iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima ou média. Vai estar errado. Vai estar errado. Certo? Tem que ser de segurança máxima. Parágrafo 9º. Desculpem. O condenado. A gente passa um pressuposto aqui agora, né? Condenado. Uma pessoa que dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, foi investigada, se tornou réu, recebeu a sentença condenatória, o tribunal de segundo grau confirmou, ou foi absolvido em primeiro grau, o tribunal de segundo grau condenou, não coube recursos para o STJ ou STF, e se couberem, eles mantiveram a condenação, ok? E a decisão transitou em julgado. Esse cara aqui é o condenado. O condenado expressamente, ou seja, por escrito. Expressamente é isso, é por escrito.
o condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, esse por meio quer dizer o seguinte: ele cometeu um crime usando, certo, uma organização criminosa, mas ele não necessariamente fazia parte dela. Não poderá progredir. Isso aqui é que vocês têm que cuidar. Fala sobre a progressão de regime de pena. Não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Enquanto a organização criminosa existir, esse cara não progride de regime. Enquanto a organização criminosa existir, ele não pode obter livramento condicional. E vejam que não é preciso uma certeza. Bastam elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo, certo? Indiquem que ele ainda está vinculado. E geralmente, essas pessoas, elas ficam vinculadas ad eterno, né? Digamos que não é muito fácil, não é muito simples sair das organizações criminosas, né? Certo? Até porque existe um pacto entre essas pessoas e isso não costuma ser muito saudável, não costuma ser muito positivo para o condenado. Inclusive, em muitas situações, ele não sai também pelo próprio interesse, porque ele é útil para a organização criminosa dentro da penitenciária, certo? Seja para organizar, seja para aliar, seja para eliminar, enfim, ele é útil lá dentro, por algum motivo. As organizações criminosas, elas são verdadeiras empresas do crime. Como empresas lícitas, eles têm uma organização muito bem estruturada, hierarquia muito bem definida, certo? Elas submetem suas vítimas a tribunais com execução imediata da pena, inclusive. Então, é muito importante essa questão, né? Colocar um condenado envolvido em organização criminosa em liberdade é colocar ainda mais a sociedade em risco. Exatamente porque mesmo que ele queira sair, dificilmente conseguirá, certo? Agora vejam um detalhe, nós não estamos falando aqui de associação criminosa, então é diferente de associação criminosa. A associação criminosa é apenas 3 pessoas que se uniram para praticar furtos e algo assim. Aqui, meus amigos, não é competência da Lei 12.850. Aqui é preciso pelo menos 3 pessoas. Aqui tem que ter pelo menos 4 pessoas e uma série de outros requisitos. Certo? Então, se vier na prova de vocês a associação criminosa, não se trata, certo, da Lei 12.850. Então, esse dispositivo de progressão de regime e livramento condicional não vale para ele. Vai valer apenas organização criminosa. Beleza pura? Show de bola. Seção 1. Seção 1 a gente entra agora num novo tema. A chamada colaboração premiada. Vejam que interessante, né, pessoal? Para as infrações de menor potencial ofensivo, nós temos benefícios ao infrator, que é a composição dos danos civis,
se acerta lá com a vítima um valor de indenização e está resolvido, acabou tudo. Nós temos a transação penal, negocia com o MP ali, né, cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, acabou. Nós temos também a chamada suspensão condicional do processo, certo? Que é para crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano. Que também são benefícios, não há nem processo. Infrações de menor potencial ofensivo são aquelas cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Para as infrações de média gravidade, a gente tem o chamado acordo de não persecução penal, criado exatamente pelo pacote anticrime. Para essas infrações de média gravidade, pena mínima de 1 ano, certo? E pena máxima, aliás, a pena mínima não pode ser maior que 4 anos, né? Não pode ser igual ou maior a 4 anos, tem que ser inferior a 4, certo? Agora, e os crimes de maior gravidade? Será que eles também trazem algum benefício ao infrator? Claro que os benefícios são cada vez menores, né? Bons são os benefícios do GCRIM, das infrações de menor potencial ofensivo. Todavia, já são bons também a proposta de não persecução penal, certo? E tem o benefício, que não é lá os benefícios, mas também são benefícios para crimes de maior gravidade. E aí estamos falando da colaboração premiada. É um dos pontos mais importantes do nosso pacote anticrime. E é por esse motivo, é por essa razão que vai ficar para o próximo bloco. Agora vamos tomar um cafezinho, dar uma relaxada, assimilar aquilo que a gente viu e daqui a pouquinho estamos de volta. Valeu, amigos, tudo de bom, tchau, tchau.